Olá a todos, vamos iniciar a correção da nossa atividade. Vamos à nossa primeira questão. Diferencie escola pública de sistema de ensino. Alguma contribuição, professora Andréia? Ainda não, professora. Mas está acontecendo um problema de sinal? Alguns polos estão... Tem alguns polos reclamando a questão de sinal, né, que estão sem sinal. A gente está aguardando, né, o retorno. Então tá bom. Então vamos à nossa possível resposta, que seria a diferença de escola pública de sistema de ensino. Como nós trabalhamos na aula passada, a escola pública, elas são criadas, são administradas e financiadas pelo Estado, ou seja, pelos governos, tanto federal, estadual e municipal, ou do nosso Distrito Federal. Já os nossos sistemas de ensino são conjuntos de escolas, tanto privadas quanto públicas. As escolas públicas, no caso, elas são coordenadas por órgãos executivos, que nós comumente chamamos de Secretaria de Educação, que se regem pelas mesmas normas emanadas da legislação federativa e das resoluções do respectivo Conselho de Educação. Uma coisa também que nós podemos observar nessa diferença de sistemas de ensino para a escola pública é que realmente a escola pública ela tem os dirigentes emanados tanto do poder federal, estadual e municipal, as escolhas também desses representantes, como comentamos na aula passada, ela pode ser ou por consulta, ou por concurso público. Cada estado escolhe a melhor forma de provimento que achar viável. Uma questão que nós podemos elencar também a respeito dos sistemas de ensino, que são o conjunto que complementa tanto escolas públicas quanto escolas privadas. E essas escolas privadas, mesmo sendo do setor privado, elas devem respeitar as legislações educacionais que existem e devem se basear na construção dos seus projetos de ensino, dos seus projetos políticos, dos seus projetos pedagógicos. Elas devem se basear nessas legislações educacionais. Por quê? A escola pode ser administrada e financiada, no caso das escolas privadas, pelo setor independente, ou seja, pelo setor privado. Mas a forma que elas devem ser, como eu posso dizer, administradas e a educação que elas devem ofertar, devem estar sempre de acordo com as legislações educacionais que existem. Porque essa diferença existe tanto da escola pública quanto da privada nesse aspecto de administração, porque uma é do Estado, né, ou seja, do governo, e outra não. Mas a respeito da qualidade de ensino, as mesmas devem possuir características semelhantes, ou seja, executar atividades voltadas para uma qualidade de ensino dentro da escola. Vamos à nossa questão 2. Cite as características que considera mais importantes no período imperial e da Primeira República. Temos alguma contribuição, professora, nessa questão? Bom, eu citei, de acordo com a minha opinião, através das leituras, do nosso caderno de disciplina, o que eu considero assim, mais importante nesse período, algo que se destacou, mas você, cursista, pode ter uma opinião diferente, nós estamos aguardando as suas contribuições. Vamos a essa resposta possível. Primeiro, nesta fase, como eu havia citado na aula anterior com a professora Andréia, surge o início de um processo que existe até hoje, que seria a consulta dos governantes a órgãos colegiados da província ou dos próprios estabelecimentos de ensino, para orientar e legitimar as escolhas pessoais dos diretores e secretários de escola. Por quê? Nesse período imperial, ou seja, o período da Primeira República, já surge essa primeira necessidade de consulta. Naquele momento, naquela fase, essa consulta era feita junto com os representantes daquele ambiente, no momento, e dali derivava a escolha daquele dirigente. E essa característica chegou até nós no período de hoje, só que, no entanto, voltado de uma forma mais eficaz, sendo instrumentalizado tanto pela nossa Constituição quanto pela nossa LDB. Outra característica importante também desse período, que eu saliento, é que, em virtude
desses problemas administrativos, sim, nós temos a escolha do nosso representante. Vamos fazer por meio de consulta. Mas quais os representantes que podem se habilitar a ser dirigente dessa escola? Aí, em função desses problemas que nós podemos considerar administrativos, surge a decisão, nesse período, de criar cursos de capacitação para gestores, por meio de aperfeiçoamentos e especializações. Ou seja, essa demanda dessa consulta junto à comunidade escolar para a escolha do seu dirigente surgiu nesse período. E, em função dessa necessidade, temos que capacitar essas pessoas para se candidatar a esse cargo. Então, nesse momento, surgem os cursos de aperfeiçoamento, os cursos voltados para capacitações na área de gestores. Para quê? Para que todas as pessoas que têm interesse, representantes dentro da escola, tenham interesse em ser dirigentes da escola, tenham a capacidade, tenham uma formação específica para atender este cargo. Temos também, que eu posso salientar, uma característica importante que eu considero nesse período da Primeira República, foi que no estado de São Paulo surgiu a forma de provimento de diretores por concurso público, ampliando a abrangência do processo seletivo que já atingia parte dos professores. Ou seja, o estado percussor dessa primeira forma de provimento, através do concurso público, foi São Paulo. Tanto que no caderno da nossa disciplina, você observa que o autor desse caderno, ele até solicita que quem, naquele período, ou que tem conhecimento de outras formas de provimento, ou então, se acontece concurso público também em outros estados, que compartilhem, né, para que possa ampliar o nosso caderno da nossa disciplina com mais essas informações, que ele salienta no nosso caderno, que foi em São Paulo que aconteceu o primeiro concurso público voltado para os dirigentes. Então, através dessas características que eu salientei no período da Primeira República, você observa que tanto a consulta junto à comunidade escolar para a escolha dos dirigentes surgiu naquele momento, os cursos de capacitação e de aperfeiçoamento para os gestores também, e foi naquela fase que a forma de provimento através do concurso público também surgiu, que teve percussão primeiro no estado de São Paulo. Temos alguma contribuição, professora? Ainda não. Nós temos algumas reclamações de tutores que estão com problema no PC, de sinal, né? A gente até agradece o esforço aqui dos tutores para enviar, né? Então a gente está aguardando, né, para envio aqui das respostas. Tudo bem, então. Tendo, né, retorno do sinal, as contribuições, nós retomamos as questões anteriores para debate. Continuando, a nossa terceira questão, ela já cita características, né, que predominavam no sistema jesuítico, para que seja comentado cada uma dessas características que você considera mais relevante. Eu citei aqui uma resposta pessoal que eu considero relevante nesse período jesuítico, é que nesse período predominava um sistema extremamente rígido e podemos até acrescentar também nessa resposta um sistema extremamente organizado, como a professora Andréa havia comentado na aula passada. Também ocorria uma hierarquia que se estendia aos estudantes por meio de regras, uma elitização da cultura e da educação, ou seja, os pobres não participavam desse ensino, as mulheres não participavam desse ensino, e também ocorria uma extrema dominação religiosa, porque era nesse período que a Companhia de Jesus chegou à nossa Brasil colônia na época para fazer a catequização dos nossos indígenas e possivelmente já aderiu à catequização, né, como posso dizer, o ensino da comunidade como um todo. E também uma característica muito importante que eu considero é que nesse período da educação jesuítica não ocorria nenhuma forma de participação dos estudantes e de pais na indicação de quem ia comandar a escola. Então, nesse período, nós já observamos que a democratização realmente não existia. Então, assim, o que acontece? Que nesse período era muito centralizado o ensino, era muito hierarquizado, era muito dominado, tinha um controle muito grande, uma organização também, porque, como a professora Andréa citou na aula passada, uma organização do sistema de ensino e tudo. Havia reclamações? Haviam. Como há até hoje a respeito do nosso sistema de ensino, da nossa educação. Mas o ensino era efetivado. Havia uma exclusão escolar? Sim, e muita. Os negros não podiam estudar, as mulheres principalmente. Hoje, isso já não existe nesse aspecto de exclusão escolar. Temos outros aspectos.
Temos a contribuição da questão 3, professora. De Nova Mamoré, o aluno Marcos disse o seguinte: as primeiras letras eram exclusivas aos meninos, né, e jovens batizados. Esse tipo de escola não dava oportunidade para as meninas e aos escravos de serem alfabetizados. Aí um abraço, Marcos de Nova Mamoré, pela contribuição. Eu sei que é um esforço grande aí, vocês estão fazendo aí, tem muitas polos sem sinal, né, e mesmo assim vocês estão enviando resposta, já agradeço aí o esforço. Nova Mamoré, né? Isso. Muito Temos obrigada. aí contribuição da questão 4, de Ouro Preto e do Polo Centro, sim. Tá, de Porto Velho. Muito bem colocado. Ele citou como que ele considera mais importante essas características, que realmente, se a gente for analisar, difere dos outros períodos de ensino. Por quê? A exclusão da mulher, dos escravos, né, dos negros, e ele citou muito bem. Então, muito bem colocado, né, essa resposta. E a nossa questão 4, que pergunta: em sua opinião, qual é a melhor forma de provimento de diretores? Explique. Eu vou já ler, professora, porque a gente está com problema aqui no PC. Pode fazer a leitura. Aqui no nosso agora. No Polo Centro, a contribuição do Luiz. Eu conheci o Luiz da Escola Daruíche, já mando um abraço para o Luiz. A gente foi fazer uma visita na Escola Daruíche, conheci o secretário da escola, né? A gente viu que realmente tem um trabalho bem efetivo lá de secretário. E diz que a turma está bem empolgada, já manda um abraço para o Luiz, tá? Os professores não fizeram curso de gestão e porque os demais funcionários não têm direito, será que são capazes? Né, ele faz essa pergunta. Eu não sei também se o Luiz também está complementando uma resposta, complementando também a resposta de que já mandou anteriormente, que a gente está com problema aqui no PC, tá? Mas aí já agradeço a resposta do Luiz. Também tem Ouro Preto, a doutora Elzimar enviou. Quem respondeu foi o cursista Jonas, com o voto de pais, alunos e funcionários da escola, tá? Então, é muito bem colocado, né, dos dois, tanto do Polo Centro quanto de Ouro Preto, que um teve a opinião. Os dois tiveram a mesma opinião, de certa forma, da democratização através da consulta, né? Como o último cursista colocou, de Ouro Preto, a paridade entre os votos, tanto dos pais, dos alunos, dos docentes, porque realmente essa forma de, mesmo que seja através de consulta, mas a legislação daquela consulta é feita dentro da escola. Então, o que acontece? Muitos podem colocar que não deve ocorrer a paridade, que um voto de aluno, que 2 votos correspondem a um professor e de um aluno apenas um. Então, essa disparidade, esses critérios, realmente fica estabelecido pela escola. Então, de certa forma, pode ser através da consulta, pode ser através de concurso público, pode ser por indicação dos poderes tanto estaduais, municipais quanto federais, mas isso é um critério que a própria escola, que a comunidade escolar deve definir. E quando a nossa LDB, a nossa Constituição estabelece que esses dirigentes devem ser escolhidos de forma democrática, é essa abertura que o nosso ambiente escolar, que os nossos representantes que devem fazer essa escolha, já que eles conhecem a realidade da escola que participam, que pertencem. Nova Mamoré, o Marcos novamente, ele diz o seguinte: a forma atual que é feita através dos funcionários e pais de alunos, onde os mesmos fazem uso do voto para os seus candidatos, é o ideal, foi o que o Marcos colocou. Um abraço, Marcos, Nova Mamoré, tá? Nova Mamoré está participando aí bem efetivamente, estão gostando aí da aula, professor, também efetivo na participação. Agradecemos muito a participação, né? Esperamos estar repassando o conteúdo de uma forma bem eficaz. E esse assunto ele é extremamente delicado porque é uma opinião de cada um dos representantes dentro da escola. Porque como não tem uma lei que realmente direcione a melhor forma de provimento, fica essa abertura através da democratização, então espaços, representantes, como foi citado aqui na maioria das contribuições, por meio da consulta, a gente pode considerar assim. Por quê? Os pais irão participar, os alunos, até a comunidade externa, se tiver alguma forma de consulta que dentro desse ambiente escolar aceite também a participação, já é um outro método também de ter a escolha desse representante. Porque a escola participa daquela região como um todo, ela está lá para atender aquela comunidade. Então, nada melhor do que a comunidade seja ouvida nesse aspecto.
E outro aspecto também do concurso público, nós podemos dar uma comentada, como a professora Andréa citou muito bem, a capacitação. Vamos ter realmente profissionais capacitados, porque aquela prova, aquela seleção vai dizer isso. Mas e a realidade, né? Será que ele está apto a conhecer aquela realidade, identificar aqueles problemas? Então, assim, tanto as 3 formas de provimento têm características positivas quanto negativas. E quem vai identificar a melhor é quem está dentro da escola, daquele espaço. Temos mais alguma contribuição? Temos, nós agora estamos com um problema no PC aqui do estúdio, então quem enviou resposta e não foi lida, a gente já pede até desculpa, né? Não teve leitura da sua resposta, mas a gente já manda o agradecimento para vocês, né? Porque muitos polos estão sem sinal, alguns problemas no PC, agora nós, né, no estúdio. Mas a gente já deixa o agradecimento aí pela contribuição, né? Para a gente fazer a leitura na próxima aula, né, das respostas que eles enviaram. Que vocês encaminharam, agradecemos. E outra coisa também a respeito dessas questões, vai estar a correção disponível no AVA, né, no portal. Então vocês vão ter oportunidade novamente de complementar essas respostas através do fórum também, da tutoria, né? Nós vamos estar lá para poder participar também. E o que acontece? Essas questões, elas foram extremamente importantes porque nós fizemos uma evolução histórica de como era a educação no período jesuítico até os dias de hoje. E essas evoluções nos fazem pensar como é que estamos hoje. Como a professora Andréa citou no começo da aula passada. Bom, problemas nós temos, mas nós evoluímos bastante nesse aspecto. Melhoramos e sempre tendemos a melhorar. Por quê? O conhecimento, as oportunidades vão sendo melhoradas. Então, como posso dizer, essa escolha, que é o tema principal da nossa aula, como deve ser feita o provimento dos dirigentes das escolas. Ou seja, através tanto de consulta, que pelo que eu estou observando, é a forma melhor. E também a respeito da, como eu posso dizer, da forma de atendimento, não é, professora Andréa? Exatamente, professora. Então, é isso que eu posso identificar. E eu posso também, professora Andréa, essas contribuições, voltou o PC? Voltou. A gente está aqui, que mandem novamente para a gente poder dar continuidade aqui. Ah, sim. Tem mais, está conseguindo observar as atribuições, as contribuições? Só um momento, professora. Então, dentro dessa aula, o que acontece? Tendo como característica as formas de provimento, pode ser até um debate que você pode levar no seu ambiente escolar. Verificar junto ao seu gestor, que se as próximas eleições, vamos fazer uma consulta, vamos criar um manual com algumas diretrizes, alguns critérios para a escolha desses dirigentes, ou seja, isso já é uma forma de democratização, porque aquele que tem interesse em participar já vai verificar o que é necessário para que ele efetive essa participação, que ele possa formar a sua chapa para poder participar dessa escolha dos dirigentes. Então, um manual, uma opinião pessoal minha, né? No caso, nesse aspecto, assim, aquilo que já ficar estabelecido, e não no momento vamos fazer eleições. Quem pode se candidatar é quem tem o curso tal, ou seja, limitar as participações, que é isso que não deve acontecer. O Ouro Preto tem uma contribuição, o doutor Elzimar enviou o seguinte: é necessário que a escolha dos gestores tenha maturidade da instituição, visando o bem comum para todos. Isso quer dizer que visando não só assegurar boas condições somente para os professores e funcionários, mas principalmente que tenha um perfil que busque lutar por condições de aprendizagem e extermínio das desigualdades, tá? A tutora presencial, ela está dizendo o seguinte, da questão 1, da aluna Ivorani, depois eu vou verificar aqui qual o polo. A escola pública são aquelas criadas, administradas e financiadas pelo Estado, ou seja, pelo governo federal, estadual, municipal ou Distrito Federal. Sistemas de ensino são conjuntos de escolas privadas e públicas, tá? Sim, muito bem colocado. Então, o tema da correção das atividades de hoje é voltado extremamente para essa escolha desses dirigentes. E como foi colocado na primeira contribuição, agora há pouco, que esse dirigente deve ser aquela pessoa que está focada na melhoria do ensino e principalmente para, como eu posso dizer, minimizar as desigualdades, já que seria um erro comentar a respeito de erradicar essas desigualdades, que infelizmente no mundo que vivemos se torna praticamente impossível, mas minimizar essas desigualdades dentro do ambiente escolar.
Então, muito bem colocado. E como podemos observar com todas as contribuições, que ainda prevalece a melhor forma de provimento para os cursistas no ambiente da escola que convivem, seria através dessa consulta junto aos seus pares. Mais alguma contribuição? Ainda não, professor. Então, nós podemos agradecer, né, pedir desculpa em relação ao sinal, também das contribuições, né, pequenos erros técnicos que aconteceram, que não... Não foram lidas, a gente vai verificar depois para a gente Sim. apresentar na outra aula, né? Isso, as contribuições. E a correção vai estar disponível também. Sim. E no fórum também nós vamos estar disponível para qualquer dúvida que possa surgir, né? Quiser comentar alguma questão que não ficou muito bem esclarecida, né? Em função desses probleminhas que nós tivemos. Mas agradecemos a contribuição de todos e contamos com a presença, né, professora André, na próxima aula de todos vocês. Um grande abraço a todos. Até mais.